Várias pessoas ficaram animadas com o teaser trailer que a DC lançou há poucos dias. Junto com essa euforia também trouxe algumas curiosidades sobre os personagens pouco conhecidos para o grande público. Vamos falar sobre Kent Nelson, ou como é mais conhecido, o Senhor Destino, que está no filme do Adão Negro e chamou muita atenção no teaser. Eu sou o Cabeção e você está no canal Personagens da Ficção. É muito gratificante falar sobre o Senhor Destino, um dos personagens que você vê nos quadrinhos e nas animações e pensa, esse cara é poderoso. Acredito por ele ter uma história mística com o extraterrestre, o Senhor Destino nunca teve um aprofundamento em outras mídias, apesar dele ter aparecido em Smallville e em Stargirl, ele não teve o destaque que merece. E, seu importante Elmo apareceu na série do Constantine. Kent teve melhor destaque em algumas animações, mas ele é mais conhecido mesmo para os amantes das histórias em quadrinho. No filme do Adão Negro, ele já se destaca pelo ator que irá interpretá-lo, Pierce Brosnan, um grande ator, ex-007. Apesar do teaser ser muito curto para que tenhamos ideia da participação do Senhor Destino no filme do Adão Negro, acredito que seu envolvimento será importante para a história e também para outros filmes, como a Sociedade da Justiça da América. E claro, devemos falar sobre ele, porque o Senhor Destino é uma das criaturas mais poderosas de todo o universo DC. Acredito que ele seja o mais poderoso mago da editora. Como o Senhor Destino é um personagem antigo nos quadrinhos, vários personagens já assumiram seu elmo. Como Kent Nelson, Eric e Linda Strauss, Inza Kramer Nelson, Jared Stevens, Hector Hall, Kent Quinto Nelson, Khalid Ben Hassan e Khalid Nassau. Como disse, vários já usufruíram do poder que vem com o elmo. Iremos falar sobre Kent Nelson, que é o mais importante entre eles, e também o primeiro a utilizar esses poderes. É o mesmo que apareceu nas animações, no Smallville, e também é quem o Pierce Brosnan vai interpretar no filme do Adão Negro. O Senhor Destino apareceu pela primeira vez na revista Morphin Comics, número 55, de 1940, como disse, um personagem antigo da DC, da Era de Ouro dos quadrinhos. E sua importância cresce, porque o Senhor Destino foi um dos membros fundadores da Sociedade da Justiça da América, o primeiro supergrupo da história, que surgiu apenas alguns meses depois da primeira aparição dele, em All Star Comics, número 3. O próprio presidente Roosevelt que recomendou que eles criassem um supergrupo após o Senhor Destino salvar a vida do presidente. O escritor Gardner Fox e o artista Howard Sherman, que criaram e produziram os primeiros 3 anos de histórias mensais do Senhor Destino. Mas sua origem só chegou nos quadrinhos um ano depois de sua publicação, na revista Morphin Comics, número 67, de 1941. Kent Nelson nasceu na década de 1920 e costumava acompanhar com seu pai, Sam Nelson, em suas expedições de arqueologias. Explorando o Vale de Ur na Mesopotâmia, eles encontraram um templo subterrâneo, e logo foram explorando cada pedaço do lugar. Foi assim que, ainda criança, Kent Nelson procurando algo interessante para ele. O que ele encontrou foi algo inesperado, parecia uma tumba com uma figura humana perfeitamente preservada. Ao lado tinha uma alavanca ancestral. O lado infantil de Kent falou mais alto, e ele fez algo que não se deve fazer nunca em um templo antigo, ele puxou a alavanca. Imediatamente, todo o ambiente foi tomado por um gás que fez a figura humana despertar que estava em um tipo de êxtase, uma animação suspensa. A criatura se identificou como Nabu, que era uma entidade adorada como o deus da sabedoria, tanto na Mesopotâmia, quanto no Egito, e simplesmente agradeceu ao Kent por tê-lo despertado. No universo da DC, o Nabu é um dos Lordes da Ordem, uma criatura mais antiga que a própria Terra. Os Lordes da Ordem têm poderes imensuráveis, são entidades sobrenaturais que têm como objetivo manter a ordem no universo. Nabu veio do distante planeta Cília, e como membro da Ordem, ele travava uma batalha milenar contra as forças dos Lordes do Caos. O motivo que ele estava em animação suspensa é por causa de seus graves ferimentos, e essa era a única forma de se curar dos ferimentos místicos que sofrerá há 2000 anos. Como toda a história de origem, tem que haver uma grande tragédia na vida do protagonista, e foi exatamente isso que aconteceu. A mesma alavanca mexida pelo Kent Nelson que libertou Nabu de sua hibernação recuperadora de milhares de anos, inadvertidamente, também liberou um gás tóxico em todas as outras câmaras do templo, incluindo a sala onde seu pai estava. Sam Nelson,
renomado arqueólogo, morreu envenenado pelo gás da tumba. Nabu se compadeceu do pobre Kent Nelson e se ofereceu para tentar reparar a situação, ensinando o menino todos os mistérios do universo, sem exceção. Com todo esse conhecimento, Kent passou a estudar artes místicas, ocultismo, as leis da natureza e a magia, sempre aprendendo mais sobre esses assuntos. Também desenvolveu habilidades, como voar, mover objetos com a mente, superforça, supervelocidade, invulnerabilidade, conhecimentos místicos e intangibilidade. Quando Nabu percebeu que o jovem havia aprendido o suficiente, ele presenteou Kent com as suas vestimentas novas, e assim ele seria o Lorde, campeão da justiça, o temido Senhor Destino. Em seu uniforme haviam 3 elementos que amplificavam os poderes de Kent: o elmo de Nabu, o amuleto de Anubis e o manto do destino. Lembrando que mesmo sem esses objetos, Kent já era poderoso. Mas, quando ele coloca o elmo de Nabu, ele consegue manipular o tempo, podendo viajar tanto para o passado quanto para o futuro, podendo também congelar pessoas no tempo, e também pode criar uma fenda temporal. E não é só isso. Com o elmo ele pode apagar as memórias, conjurar ilusões, disparar raios místicos, manipular a realidade, se teletransportar, criar clones de si próprio, manipular e controlar formas de energia de grande escala e pode drenar e absorver energia. Claro que não é só isso. Ele também pode manipular os 4 elementos, modificando o solo enquanto luta, ou atirando chamas de suas mãos. Pode convocar e canalizar o poder de outras entidades, criaturas e consegue até manipular suas almas, podendo até trazer mortos de volta à vida. Nada mal, né? Um baita pelão. O elmo Nabu é o elo do hospedeiro com a entidade. Em alguns momentos foi dito que o elmo continha a alma do próprio Nabu, e quando alguém coloca o elmo a entidade habitava no corpo do hospedeiro. Nessas histórias, quando Nabu entra no hospedeiro, ele não apenas o guia, como também o domina, fazendo o hospedeiro realizar todas as suas vontades. Para você entender o poder desse sujeito, ele foi capaz de lutar simultaneamente contra o Superman e o Caçador de Marte. Nessa história o Senhor Destino estava sendo controlado pelo Darkseid. Ele foi capaz de se ir mais rápido que o Superman. E o próprio Senhor Destino lançou um encantamento para desfazer o controle mental do Darkseid. Ainda houve uma história em que um grupo de alienígenas tinha colocado os continentes do nosso planeta em rota de colisão. O Senhor Destino conjurou correntes místicas prendendo nos continentes, e sendo puxados por um kryptoriano, que evitou que o plano do grupo se concretizasse. Não se pergunte como isso é possível, o que aconteceria com o nosso mundo, quais os efeitos geológicos que isso causaria. Só tem uma resposta satisfatória: é uma história em quadrinhos de um cara com poderes cósmicos. E essa história foi na Era de Ouro, onde os heróis não tinham limites nos seus poderes. Com o tempo muitos dos heróis foram perdendo seus poderes, mas o Senhor Destino não perdeu tanto assim. Em uma determinada história, foi revelado que o elmo de Nabu contém dentro dele um universo inteiro. Isso mesmo, um universo inteiro. Quando o Espectro, que é outra poderosa entidade, veja o vídeo que fizemos sobre ele clicando no card. O Espectro matou o Lanterna Verde Hal Jordan, mas Senhor Destino trouxe o Hal de volta à vida. Desde que foi criado em 1940, o Senhor Destino vem participando de aventuras com variados heróis, e também estrelando suas próprias minisséries. Em 1985, tivemos um dos mais importantes crossovers dos quadrinhos, Crises nas Infinitas Terras, que reformulou todos os quadrinhos da editora. Após a Crises, ele passou a integrar a Liga da Justiça. No filme do Adão Negro, não sabemos se eles vão começar como aliados e depois se enfrentam, ou se vai ser ao contrário. Dos personagens já revelados, ele é o único que eu vejo que tem a capacidade de enfrentar o Adão Negro. Seria uma luta épica. Então pode ser que o Senhor Destino enfrente o Adão Negro quando ele se rebelar e tentar ser um tirano de nível mundial. Não acredito que o Pierce Brosnan foi contratado para apenas esse filme, acho que ele vai aparecer em algumas futuras produções da DCU, fazendo o papel do Doutor Estranho da Marvel Studio. Obrigado por assistir o vídeo, e agora vai aparecer outros 2 vídeos para continuar no canal.